E olha, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, aumentou as restrições em contas de adolescentes nas suas redes sociais. O principal objetivo é reforçar a proteção contra publicações consideradas danosas à saúde mental. A empresa ocultará resultados de busca relacionados a suicídio, automutilação ou transtornos alimentares e vai redirecionar os jovens a serviços especializados de ajuda. Essas mudanças, gente, começam a valer nos próximos meses e ainda não há uma data definida. As contas de menores de idade registradas a partir desta terça-feira já terão sim configurações um pouco mais rígidas. Como é que vocês veem isso, Pepe? É uma medida boa. É a medida que merece... Boa ou necessária? Boa e necessária, eu diria, Paulinho. Primeiro porque quando a gente vê o número de suicídios de jovens, adolescentes, de crianças, né, mesmo, né, tem aumentado de forma vertiginosa nos últimos anos. Então, qualquer tipo de conduta que é feita para proteger as nossas crianças, os nossos jovens, merece aplauso, não é? E essa medida do Instagram, de certa forma, é uma medida muito boa. Agora, tem uma questão que eu queria colocar aqui, que prova realmente que nós temos que pensar a regulação das mídias sociais. Se a gente não fizer isso, quem vai se autorregular vão ser a próprio Instagram e a Meta. Essa medida foi boa, mas eles poderiam, por exemplo, fazer medidas arbitrárias e abusivas, não é? Então, para evitar esse tipo de questão, eu preferia muito mais que a questão da regulação das redes sociais, como é que a gente faz para proteger as pessoas de notícias falsas, de conteúdos danosos para a população, sejam feitas pelo Congresso Nacional. Mas, infelizmente, nós não temos condição de discutir de forma técnica, sem polarização, esse assunto. A gente fica parado em duas vertentes, né? Regulação é censura e regulação ampla é necessária. A gente não consegue discutir um meio termo que faça valer o benefício da sociedade como um todo. Você é contra a regulação das redes sociais? Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Inclusive, essa decisão da Meta revela o que acontece mesmo no mercado. O mercado ele vai adaptando seus produtos. E aí os consumidores decidem se vão continuar nas plataformas ou não. Eu, por exemplo, não estou em todas as plataformas. Não gosto de algumas delas. E se eu entender que, por exemplo, o Instagram começar a me cercear demais, eu vou cair fora. Então, é natural que você lance um produto, que você veja o resultado, como é que é a adesão dos clientes, aquilo que tem que ser modificado ou não. Vocês lembram, por exemplo, que no Instagram teve uma época que não se informava o número de curtidas? A intenção era, não, eu não vou mostrar quantas pessoas curtiram porque eu não quero estimular certos comportamentos. Aí viram que foi uma tragédia, que as pessoas ficaram desestimuladas a postar e depois voltaram a informar o número de curtidas. Então são movimentos naturais. Não confiem nos políticos para fazerem leis sobre comportamentos. Se as pessoas soubessem como é que a salsicha é feita, elas não comeriam. Se as pessoas soubessem como as leis são feitas, elas não confiariam tanto assim, gente. Confia na empresa? Confia na empresa? Claro, eu a questão, Júlia, a questão... Rapidinho, eu posso escolher se eu fico naquela plataforma. Claro que não. Claro que não, você é obrigada a fazer, você é obrigada a... ganha, tem empresa na plataforma. Não, essa é uma falsa equivalência, como se fosse normal no mundo da tecnologia, no mundo das mídias sociais, as pessoas decidirem se quer ficar no Instagram ou não. Se sair do Instagram, não é assim que funciona, Júlia. Tem gente que não tem rede social até hoje, Sim, tudo bem, essa é outra questão, mas assim, a minoria das pessoas... A pessoa decide se ela vai ou não, a pessoa decide. Não é assim que funciona. Fica assim, imbecilizada. Júlia, no TikTok ou não. Júlia, eu, por exemplo, não faço. Deixa eu só colocar uma questão aqui que eu acho que é importante, até para a gente ter a mesma base do debate, a mesma premissa, né? Só antes de você colocar, eu preciso que você coloque e fale para todos que nos acompanham através do rádio agora. Pepe, são 11 horas e 20 minutos para você que chegou agora aqui no Morning Show. A gente está repercutindo um pouco a regulação das redes sociais. Júlia Lucy completamente contrária a isso e Pepe absolutamente a favor. A visão da Júlia é uma visão completamente privatista. E eu quero colocar aqui o seguinte... Liberal raiz. Mas não é. Sabe por que não é? Mas você gosta de liberais raízes? Eu gosto da Julinha. Da Julinha eu gosto. Opa! As mídias sociais, elas exercem um papel como se fossem as praças públicas de antigamente. É um espaço público de discussão.
Então, essa ideia de querer colocar lógica privatista nas mídias sociais é completamente equivocada. As pessoas, para participarem do debate público hoje em dia, têm que participar das mídias sociais. Ou as mídias sociais é um instrumento de participação política. Então, não é simples assim, se você discorda da regulação da mídia social tal, saia de lá. Não. É lá que é enfrentado o debate político real atualmente. E aí, Diegão? Não, eu tô achando engraçado, você tá Paulinho. Com quem nessa, só para entender? Eu tô exatamente no ponto em que o PP diz que está, mas na verdade não está, né? Porque ele está aqui defendendo contra a Júlia uma mega regulação. Eu tô bem no meio, eu tô bem no meio. É, você? Eu tô bem no meio do caminho, sim. Eu acho que de fato as mídias sociais elas pedem uma dose de regulação porque, embora o nosso aparato legal ele tenha instrumentos para que nós possamos regular essas relações, a dinâmica do nosso judiciário, enfim, das nossas instituições, evidentemente não estão dando conta de fazer isso. Então eu acho que tem que ter uma regulação, mas a premissa que nós temos que colocar aqui é que essa regulação que fala sobre o anonimato, que fala sobre a transparência do algoritmo, não está sendo enfrentada pelos nossos governantes, pelo nosso Congresso. O que diz o PL 2630, por exemplo, é a questão da responsabilização da plataforma, da criação de um ente estatal. Já ficou para trás, já. Mas é o que vai ser retomado agora. É o que vai ser. Agora vai ser novo. É o PL que vai ser. Mas será que essas questões do anonimato, da transparência do algoritmo vão ser enfrentadas numa nova proposta? Porque o que me parece é que toda tentativa de regulamentação das redes sociais que foi encampada até o momento é basicamente para tirar o poder da Big Tech e colocar o poder na mão do Estado. Diegão, posso ser sincero com você e com a Ju nesse tema? Eu tô mais com o PP. Sabe por quê? Polêmica. Eu vou explicar para vocês. Ok, querido. Eu acho que a gente tem que passar por 3 premissas básicas nessa história. A primeira e mais importante de todas: não há qualquer tipo de censura. Isso não está discutido. Se qualquer medida promover diretamente a censura, ela não pode ser aprovada. 2, precisa ter transparência desta porcaria deste algoritmo. Não dá mais para as plataformas chegarem, apertarem um botãozinho e falar o PP pode ser ouvido ou o PP não pode ser ouvido. Hoje as plataformas produzem censura. Isso está muito claro. Censura com uma galera. Produzem. Aí você vai entender o seguinte: mas qual é a razão? Qual que é o critério? Não se sabe. É da noite para o dia. Você vai lá, publica um negócio e de repente esse negócio não foi para uma quantidade mínima de pessoas simplesmente pelo fato de que eles não quiseram lá apertar um botãozinho e você não sabe, na realidade, o que aconteceu. E terceiro, para finalizar, para deixar a Júlia Lucy daquele jeito parecendo uma leoa, irmão. Responsabilização das redes sociais. Essa turma precisa ser responsabilizada. Não dá para essa turma falar o seguinte: olha, o que aconteceu no caso da Choquei é responsabilidade, por exemplo, das páginas. Foram eles que publicaram. Eu não tenho nada a ver com isso. Como assim, cara pálida? Você não tem nada a ver com isso. Você está ganhando dinheiro justamente pelo fato dessas páginas terem uma quantidade de engajamento absurda. Então você tem que sentar na mesa. Ô, Paulinho, mais um ponto. Mais do que isso, desculpa. Mais do que isso. Se atingir 80 milhões de pessoas, é porque o algoritmo do Instagram funcionou em favor. Mas aí a gente tem que trazer isso, como que isso vai ser operacionalizado na prática. O seu primeiro ponto vai de conta ao terceiro ponto que você levantou. Porque se você criar uma responsabilização exacerbada para a Big Tech, a partir do momento que um conteúdo for potencialmente lesivo, em certa maneira, o que vai se operar é a censura prévia, promovida pela própria Big Tech. Deixa eu falar uma coisa. Acordem. Nós já estamos, em relação às redes sociais, censurados. Na minha opinião... As redes sociais já censuram, já é uma coisa que está acontecendo. Já é uma coisa que está acontecendo e assim, a gente não sabe a razão daquele determinado post ter tido ou não um alcance. Não está claro isso. Isso já é censura. Eu concordo. Ou seja, não dá para passar pano para rede social, nem para governo. Nem para governo. Os dois, eu concordo, não dá para jogar e falar o governo é a salvação. Claro que não, mas também não dá para passar pano para essas Big Techs, do jeito que tá.